Se você se acha tonta, saiba que você não é, porque a tonta aqui sou eu. Tá pra nascer uma pessoa mais tonta do que eu. Só de lembrar me dá uma raiva. Ai, gente, que raiva de mim, como que pode? O que acontece? Eu tenho uma amiga que nós temos amizade faz muitos anos e a gente é bastante próximas, assim, uma da outra. E no começo do ano passado, eu fiquei sabendo por boca de terceiros que ela ia se casar e que várias pessoas já tinham recebido convite, inclusive várias pessoas que também eram próximas a mim já tinham recebido convite. Então pensei comigo, eu não tinha recebido o convite, pensei comigo, uma hora vai vir, né? Vamos esperar. Beleza, o tempo foi passando e nada de eu receber esse convite. E assim, a nossa amizade não era aquela amizade de você conversar todo dia, de você se ver todo dia, né? De sair todo dia. Só que a gente tava sempre juntos, a gente viajava direto pra praia juntos, a gente sempre tava saindo pra barzinho, sempre que a gente saía a gente convidava eles ou vice-versa. Então assim, não era aquela amizade de estar em cima a todo momento, mas a gente tinha uma amizade. Beleza, um certo dia eu tava no mercado com meu marido e a gente encontrou os dois, no caso ela e o marido dela. E aí a gente foi falar com eles, porque até então, depois que ela começou a soltar o convite, depois que ela falou sobre o casamento, ela não mandou mais mensagem pra mim, ela não falou mais comigo, ela não chamou mais a gente pra sair. E algumas vezes que a gente chamou eles pra sair, eles também não quiseram ir, então assim, a gente não tinha se visto mais, a gente foi se ver nesse dia do mercado. E aí a gente viu eles, a gente foi conversar com eles, a gente foi cumprimentar eles. Beleza, tamo lá conversando, até que ela falou assim: amiga, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou casar, não sei se você tá sabendo, eu vou casar, já soltei os convites. Eu só não te convidei, amiga, por causa da minha cunhada, porque você sabe que minha cunhada não gosta de você e minha cunhada vai estar lá. E essa cunhada dela, gente, eu não sei por que ela não gosta de mim. A gente nunca nem conversou ali pra ter um problema ou algo assim. Nunca teve nada entre nós pra ela não gostar de mim. Mas beleza, eu fiquei bastante chateada quando ela falou. Só que, tipo assim, eu disfarcei e falei, não, tá tudo bem, fica tranquila. Beleza, passou mais um tempo e eis que chegou o dia do casamento deles. E o casamento deles estava marcado para 5 horas da tarde. Quando foi 4 horas da tarde, quem que me liga? Exatamente, a noiva me ligou perguntando se eu poderia cantar no casamento dela, porque a moça que ela tinha contratado para cantar teve um imprevisto lá e não poderia comparecer. E eu canto profissionalmente, em eventos, festas de aniversário de 15 anos, casamento, eu sempre canto. E na hora eu falei para ela assim, não amiga, pode esperar que eu já tô indo. Que bicha boba, né? Que bicha besta que eu sou, meu Deus do céu. Me arrumei com o que eu tinha em casa mesmo, tipo, eu mesmo fiz maquiagem, usei vestido que já tinha e corri pra chegar ainda no horário, porque eu não queria me atrasar. Beleza, cheguei lá, quando eu cheguei ela não tava ali, né, porque ela tava no carro, não vi ela, já fui direto lá pra cima, que é onde eu tinha que ficar pra cantar. Tá bom, cantei, o casamento foi bonito e tal, e assim, em momento algum, quando ela entrou na igreja, ela olhou pra mim ou algo assim, não. Mas tá. Acabou o casamento, fomos pra festa. Sentei lá na mesinha, pensei comigo, vou ficar na festa, né? Sentei lá na mesinha, sei lá, esperando que ela viesse falar alguma coisa, conversar. Eu tô esperando até agora. Ela não veio falar comigo nem pra me dar um obrigado. Tipo assim, pagar eu já não ia cobrar mesmo. Até então, porque eu falei, amiga, né? Pensei comigo, amiga, deixa, eu não ia cobrar pra cantar, mas eu acho que pelo menos um obrigado era o mínimo. Gente, ela evitava passar perto da mesa onde eu tava. Até que eu percebi o que tava acontecendo, meu marido também percebeu. Meu marido falou assim, viu, você vai acordar que hora? Vamos embora, né, pelo amor de Deus. Levantamos e fomos embora. E vocês acreditam que até hoje ela não mandou nada? Nem tipo assim, obrigada. Obrigado por você ter ido, obrigado por ter cantado. Ou sei lá, né, tipo, amiga, quanto que ficou? Nada. Nem dinheiro, nem obrigado, nada. Nenhuma mensagem desde o casamento dela. Agora eu pergunto pra você, como que pode alguém ser tão tonta desse jeito, tá pra nascer? Eu preciso mudar? Fiquei com raiva de mim. Falei, olha, a gente precisa mudar, porque não dá pra continuar sendo assim. Mas beleza, deixa ela lá, minha parte eu fiz e eu acredito que eu vou ser, né? Deus vai ver que eu fiz tudo de coração. Então a minha parte eu fiz, só que, gente, eu tô chocada. Eu tô muito chocada, tipo assim, de verdade. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Vou contar pra vocês quando eu descobri que eu tava sendo corno pelo toba da minha mulher, e agora eu tô rindo, eu acho engraçada essa história, mas na época eu entrei em depressão. Nesse relato nós somos um macho, e um macho deverasamente bem jumentoides, que foi confiar em amiguinho. Sabe quando o seu amigo tá passando uma necessidade e aí você resolve ir ajudar e o negócio vai parar no seu toba? No caso, no da minha esposa e no meu de quebrada, assim, sabe? Sabe quando você toma sem querer tomar?
Pois então, isso aconteceu comigo. Eu era casado há 5 anos. E aí, eu trabalhava numa empresa e lá, gente, eu conhecia minha alma gêmea. Que era minha mulher. Não, porque eu já tinha minha mulher em casa. Essa era minha alma gêmea, que eu falava que ele era meu irmão de outra mãe. Eu conheci uma pessoa no meu trabalho e nós viramos muito amigos. E estávamos trabalhando juntos já tinha mais ou menos uns 3 anos. Ou seja, eu já tava com a minha esposa há 2 anos, conheci ele há 3 anos, já era um amigo de muito tempo, né? E era aquele amigo que frequentava a minha casa, que os meus pais adoravam, que a minha família adorava. Eu falava que ele só não nasceu da rompimento da minha mãe, mas ele era meu irmão da vida, sabe, meninas? Então, um belo dia, ele foi demitido. Ninguém sabia por que ele tinha sido demitido. Quando ele foi demitido, ele ficou desesperado, porque basicamente ele vivia com a renda que ele tinha ali no trabalho. Por exemplo, eu tenho outras rendas fora do trabalho, mas ele só tinha aquela renda ali. Então, ele começou a passar meses muito difíceis, ele não conseguia emprego, sabe? Ele precisava pagar aluguel, a mulher não quis conversar com ele morava anos nessa casa. Eu sei que a mulher pediu pra ele poder sair da casa dele, os pais dele moravam em outro estado e ele não tinha pra onde ir. E aí eu fiz o quê? Eu falei assim, não, amigo, vem morar na minha casa é grande, eu vou conversar com a minha esposa adora você, porque a minha esposa adorava ele, né? Aí ela vai deixar, não vai ter problema não, que não sei o que. Ele falou, não, eu não quero incomodar. Mas ou era isso ou eu ia morar debaixo da ponte, né? Eu ia deixar meu brode morar debaixo da ponte? Você ia? Eu não ia deixar. Então eu conversei com a minha esposa e ela facilmente disse sim. Ali eu não entendi que eu estava facilitando as coisas pra minha esposa e pro meu amigo, mas eu achei que ele era meu brode do peito. A minha esposa disse facilmente sim, eu falei, olha, ela deixou, não sei o quê. E aí começou a mudança e eu deixei bem claro pra ele, olha, você pode ficar o tempo que você precisar, amigo do peito, até você se estabilizar, sabe, você arrumar um emprego, conseguir juntar uma grana, então pode ficar aí o tempo que você precisar, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, o tempo que você precisar. E aí ele falou que não, tudo bem, que ele não ia abusar, que assim que ele se organizasse financeiramente, que aquele lascado não tinha R$1 guardado, ele ia meter o pé. Eu falei, não, de boa. E assim, meu amigo passou a morar lá em casa comigo e com minha esposa. E, gente, pra mim era o melhor dos 2 mundos. Porque eu tinha meu brode pra poder jogar videogame e ver futebol comigo. E tinha minha esposinha maravilhosa. A gente se dava super bem, todo mundo ali. A gente lavava, passava, cozinhava, dividíamos as contas, dividíamos as coisas de dentro de casa, porque ele também não ficou encostado sentado no sofá. Ele tava fazendo bico, não sei o quê. Então a gente tava se dando super bem. Eu cheguei ao ponto de nem querer que o querido se mudasse lá de casa. Tava falando com a minha esposa, ai, poxa, bem que o Brunão podia ficar aqui, né, com a gente e tal, sem ter que ir embora, a gente pode, não sei, construir uma casa pra ele aqui no quintal. Eu tava quase adotando o meu amigo. E a minha esposa sempre falando, ah, não, também gosto muito dele, não sei o quê, super me apoiando. E eu achei o quê? Olha pra você ver, enquanto você tem uma esposa que não gosta dos seus amigos, eu tenho uma que super me apoia com os meus. Até que um belo dia, um fatídico dia, o meu conto de fadas desmoronou, né, amor? Eu desci da nuvem que eu estava. Por quê? Minha bela esposa, nós fomos furafar. E aí, quando a minha bela esposa ficou numa position do número 4, eu vi algo diferente. O tubinho da minha esposa tava parecendo uma couve-flor. Aí eu não entendi legal. Por quê? Porque eu não ia ali nas portas do fundo. Porque a minha esposa não deixava. Ela dizia que não queria, que não conseguia, que não gostava. Então eu não obrigava, né? Não falava nada, respeitava. E aí nós fomos namorar. E quando eu vi que tava mexido. Que tava diferente. Que tava deverasmente... Como é que eu posso explicar pra você? Sensível, sabe? Tava sensível. O butico da querida tava parecendo uma couve-flor, sabe? E aí eu na hora paralisei, olhei aquilo, mas não falei nada. Inventei assim uma dor de barriga, falei, amor, tô me sentindo meio zonzo, vamos parar. E fui pro banheiro. E lá eu fiquei pensando quantas vezes eles ficaram sozinhos em casa. Mas aí eu pensei, não, meu brother do peito nunca faria isso comigo. Eu botei ele pra morar dentro da minha casa, né? Ele com a minha esposa, jamais. Ele nunca faria isso comigo, não é mesmo? E aí eu pensei, vai ver, a minha esposa foi ao banheiro, fez o número 2 e deu uma sensibilidade ali no negócio. Só que eu falei, nossa, ela deve ter cagado uma madeira, uma tora, um cano, sem explicação. Fiquei pensativo sobre, mas não falei nada. Não falei nada, fiquei caladinho. Ela perguntou se eu tava bem, eu falei que sim. E dali pra aquele noite ali eu fiquei pensativo, menina. Ela deitou, foi dormir, tava cansada, disse que tava cansada. Foi dormir e eu sentei lá na sala e aí saiu meu amigo do quarto dele. Ele não sabia de nada, eu falei, não vou falar nada, vou ficar quieta. Ele sentou comigo no sofá, a gente começou a ver televisão. E aí ele me vira e fala a seguinte frase: amigo,
você tem um hipoglós aí? Rindo muito. Rindo muito. Aí eu olhei pra cara dele assim, ele falou assim, menino, ganhei o dia. Ganhei o dia. E assim, a minha esposa até, né, eu tinha informação, ela tinha passado o dia no trabalho e meu amigo tinha passado o dia procurando emprego, segundo ele. Porque ele foi dispensado do último bico que ele tava. Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, acabei encontrando uma menina hoje, depois que eu distribuí os currículos, não sei o quê. E aí veio aquele papo de macho, né? Eu fiquei a tarde toda com ela, a menina foi muito bom, que não sei o quê. Só que ela esfolou o negócio todo, meu grande garoto está na carne, não sei o quê. E começou aquele papo lá. Ele falou, eu vou ter que passar aqui um hipoglós ou pomadinha porque a gente já marcou pra amanhã de novo. Aí eu olhei pra cara dele assim e ele viu que eu não estava rindo, que eu não estava participando da conversa de macho. Aí eu falei, mesmo? Ele falou sim, que não sei o quê. Só que ele já ficou meio assim, ele falou, não, deixa, depois eu vou comprar. E entrou pra dentro do quarto dele. E aí eu fiquei pensativo sobre, a minha esposa tava com o tubinho parecendo uma couve-flor. O meu melhor amigo estava com o grande garoto, segundo ele, em carne. Não podia ser tanta coincidência assim na vida, não tinha como ser coincidência. Só que você prestou atenção que ele falou que tinha marcado pro dia seguinte? Eu falei, não vou falar nada que pode ser coisa da minha cabeça, eles vão ficar magoados comigo. Mas que é estranho, não falei nada, fiquei quieto. Acordei no dia seguinte, eles foram dormir, eu também. Fui pro trabalho e falei, vou esperar, eu vou voltar. Quando deu mais ou menos de tardezinha, eu voltei. Gente, quando eu voltei foi tiro e queda. Eu entrei pela porta, eu já tava escutando barulho. Bem que eu tava estranhando, que os meus vizinhos estavam me olhando estranho. Porque todo mundo sabia que eu era corno, porque ela gritava, meu amor. Ela não era ali na maciota, não. Era fazendo escândalo pra todo mundo ouvir. Eu entrei, abri a porta, peguei os dois na maior franfação, entendeu? Dei o flag e falei, vocês acham que eu sou idiota? Ali, amor, o pau torou. Eu fui pra cima dele, dei nele, não dei nela, né? Mas dei muito nele, ela separou, não sei o que, todo mundo veio e, tipo, ninguém ficou surpreso. No fim, eu tive que sair de casa, porque o contrato do aluguel tava no nome da minha esposa. Eu tive que sair de casa. Ela ficou em casa com o meu melhor amigo. Atualmente eles estão juntos e eu tive que sair de casa. Aí eu que tive que voltar a morar com os meus pais pra me estabilizar, pra poder alugar uma casa pra morar sozinho. É isso, gente. Botei meu amigo dentro de casa e no fim quem ficou sem casa foi eu.